Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Nós já louvamos o Senhor e eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo de Deus já falou aos nossos corações através dos louvores. Mas quem tem o poder de transformar, de libertar, é a palavra do Senhor. Essa palavra que tem poder de cura, de libertação e transformação. E nesta noite, curva a tua cabeça e fala para o Espírito Santo de Deus o que tem deixado você triste, angustiado, inquieto, inquieta. Fala para o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Abre o teu coração para o Senhor e fala: Senhor, eu estou decepcionada, eu estou decepcionada. Mas o Senhor, nesta noite, Ele fala para mim e para você que Ele não nos decepciona. O homem pode nos decepcionar, mas o Senhor não. Ele só quer que eu e você acreditamos nele. Ele só quer que eu e você perseveramos na presença dele, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que vai dar a última palavra, porque a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Hoje você pode estar vendo uma situação difícil, complicada, mas o Senhor fala para mim e para você, e é pela fé. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para acalmar o nosso coração, tirar essa tristeza, essa angústia, tirar toda essa inquietação, esse peso, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua igreja nesta noite. Eis aqui cada vida diante do teu altar nesta noite. Que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a visitar todo o coração nesta hora, tirando toda essa amargura, tirando toda essa tristeza, lançando por terra todo esse peso em nome de Jesus. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha visitar a tua igreja com a tua paz, com o teu refrigério. Tira todo o impedimento no meio da tua igreja nesta noite. Lança por terra, Senhor, todos os dardos inflamados nesta noite contra a tua igreja. Mas que nesta hora o Senhor venha acalmar o coração do teu povo. Que nesta hora o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais do teu povo nesta noite. Que a palavra que venha ser ministrada venha do teu coração para cada coração nesta noite, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação, a paz e o refrigério do Senhor nesta noite. Muda o rumo da história da tua igreja nesta noite através da tua palavra. Senhor, nós apresentamos o teu servo. Papai querido, continua usando ele com a ousadia do Senhor. Faça o teu querer no meio da tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria, né? Imenso ver que tem gente que quer morar no céu. E tem gente aqui que quer o melhor, porque Deus te dá o melhor aqui dessa terra. E depende só de cada um de nós. A palavra de Deus, peço que vocês abram a Bíblia em Mateus 21. Mateus 21, 28. Mateus capítulo 21, versículo 28.
Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Podeis assentar, irmãos. Quando nós começamos a andar na palavra de Deus, uma das coisas mais difíceis é morrer para o mundo e nascer de novo. É uma força que está dentro de nós, aquilo que nós aprendemos no mundo. E quando você se aproxima de Deus, o Senhor pede que você largue mão de tudo aquilo. É dificultoso, mas Jesus disse que a porta é estreita. O que Jesus está mostrando aqui para os discípulos é que a palavra veio para eles primeiro. Só que eles não estavam colocando mais em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido com Deus. Tinha mudado as leis, porque as leis levavam o castigo, a morte. O castigo do pecado é a morte. E mostra para nós que para que a gente continue firmado na palavra, nós temos que praticar. Você vai praticando aquilo que você ouve, que você aprende, para não ficar só na teoria, porque se ficar só na teoria, você nunca vai aprender, você nunca vai mudar o que está dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Se você notar no finalzinho, quando Jesus Cristo estava para ser levado, para ser crucificado, quando foi traído por um dos seus próprios discípulos, porque tinha que acontecer, mas Jesus falou para Judas Iscariote todo o tempo: cuidado com o que você vai fazer, porque quando o Filho do Homem for levado à cruz, aquele que o entregar vai ter um castigo muito grande. Naquele momento que Jesus estava preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um eunuco, mostrando que 3 anos e meio da vida de Pedro, ele continuava dentro do coração sendo a mesma pessoa, mostrando para nós que é através da caminhada. Mas quando nós começamos a caminhar com Deus, Ele vai mudando o nosso cenário, nós começamos a entender de verdade aquilo que Ele tem para nós. Quando nós começamos a nos desviar dos maus caminhos, aquilo que a gente fazia antes, a gente não faz hoje. Se a gente traía, não trai mais. Porque você se torna uma nova criatura na palavra do Senhor. A palavra de Deus fala: amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você ama o próximo, aquele que está próximo de você como a você mesmo, você não quer o mal para ele. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque o Senhor não vai te levar para o céu enquanto o seu coração não começar a ser trabalhado. É preciso de você ter essa força, porque senão você vai ficar igual Judas Iscariote. Estava no meio de um povo fazendo milagre, vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas dentro do coração ele ainda não tinha permitido a palavra entrar, porque ele não praticava. Quando Maria estava levando o jarro com unguento perfumado, derramando sobre Jesus, ao invés de Judas ficar junto, ver que coisa linda que estava acontecendo naquele momento, não, ele estava preocupado com o valor daquilo que estava sendo derramado no Senhor Jesus. E não existe nada mais valioso. Você pode ter o que você tiver, nunca vai ser mais valioso do que essa palavra, porque essa palavra vai nos transformando em pessoas melhores, vai mudando a nossa concepção de vida que a gente tinha antes. Você vai vendo um Jesus que era rico, porque Jesus era o herdeiro de tudo, do ouro, da prata, de tudo que tinha aqui, abriu mão de tudo, andou na simplicidade, pregando um amor verdadeiro, porque esse é o amor verdadeiro. Se você ama de verdade, você nunca vai fazer mal às pessoas.
Se você amar de verdade, assim como esse evangelho ensina para nós e mostra para nós que haverá uma caminhada, 40 anos no deserto, é preciso ter força de vontade para que a mudança aconteça dentro do nosso coração. Tudo depende de cada um de nós. O milagre para acontecer nas nossas vidas depende única e exclusivamente de nós colocarmos em prática a palavra de Deus. Abram vossas Bíblias, vamos navegar na palavra do Senhor. Gênesis 4. Gênesis 4. O começo. Gênesis 4. A palavra de Deus fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Abel fez uma oferta de coração para Deus. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Essa oferta que nós estamos ouvindo falar aqui hoje para nós, quando você começa a querer de verdade andar no caminho do Senhor, e você querer aquela mudança, você está ofertando para Deus a sua mudança. Você está ofertando, quando você sai da sua zona de conforto e vem para ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor, você está ofertando para Deus o seu tempo. E não existe coisa mais maravilhosa quando você oferta o seu tempo, quando você oferta a sua vontade, a querer mudança através da palavra do Senhor, e Ele se agrada e Ele muda. Foi isso que aconteceu na vida de Abel. O Senhor mudou a vida dele, aceitou. Não tem coisa mais grandiosa quando Deus aceita algo que você faz para Ele. Não tem coisa mais grandiosa quando vocês vêm aqui na frente louvar ao Senhor e o Senhor se agrada e Ele continua mudando e continuará mudando o cenário da vida de cada um de vocês, porque quem anda com Deus é vencedor. Aquela pessoa que às vezes antes as pessoas olharam e ficavam criticando e julgando, já não julgam mais, porque você agora está debaixo das mãos poderosas do Senhor. E o Senhor fala: quem cuida do meu povo agora sou eu. Eu abro porta que ninguém fecha, eu mudo tudo. Eu pego aquela pessoa caída e levanto e mostro para o mundo: olha o que eu fiz na vida dessa pessoa, assim como Ele fez na vida de Davi, porque para Deus nada é impossível. Caim teve uma oportunidade, a mesma oportunidade que Abel teve de fazer a oferta, Caim também teve. Mas Caim preferiu fazer de qualquer maneira, porque ele não se importava com as coisas de Deus. Então existe para nós o importar, porque através do importar com as coisas de Deus, de verdade é que vai haver mudança. Se você não se importa, você não muda. E se você não muda, Deus não opera. E você vai ver gente crescendo aqui dentro, nesse lugar. E muitas pessoas vão ficar paradas no tempo. Por quê? Porque não quer mudança. É preciso de ter a mudança. As duas pessoas sendo abençoadas da mesma maneira que o Senhor deu oportunidade para uma, deu para outra. Só que uma quis, a outra não quis. Mas Abel morreu. Abel morreu, mas o nome do Senhor continuou sendo glorificado. E no dia que nós formos para o encontro com o Senhor Jesus, você vai ver todos esses grandes homens que andaram de verdade, não se importaram com as dificuldades. Abel não se importou com a dificuldade que ele ia ter de colocar as premissas na mão do Senhor. Ele não se importou com as dificuldades que ele ia ter para se aproximar do Senhor. A mesma coisa que acontece conosco. Quando nós nos aproximamos, está relampeando, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Está chovendo, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Vocês não têm noção de que Deus olha, Deus está sempre vendo tudo que nós estamos fazendo. E quando Ele vê a sua força de vontade, Ele transforma ela em fé dentro do seu coração. E essa fé que move montanhas. Você lembra quando Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para uma montanha mudar de lugar, ela muda. Se você falar e não mudar, é porque a sua fé ainda está menor que um grão de mostarda, mas ela vai crescer em nome de Jesus.
porque nós estamos aqui para aprender o verdadeiro sentido que essa palavra tem. A partir desse momento aqui, Caim, que não quis andar com o Senhor, quis fazer as coisas de sua maneira, porque quando nós fazemos as coisas da nossa maneira, o que acontece? Distanciamos de Deus. E a distância de Caim foi tão grande, que teve uma cidade que ele fundou, com as pessoas que andou vivendo da sua maneira, conhecia quem era Deus, mas ninguém quis andar com Deus. Mas Caim está de boa, não está? Abel já morreu, então quem teve a vantagem foi Caim. Foi. E quando veio o dilúvio? Hein? Quando veio o dilúvio, quem você acha que fez a arca? Foi Noé. E Noé fez a arca por causa da fé de Abel, porque Abel fez a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as barreiras vão sendo rompidas, e nós vamos nos aproximando, e as pessoas que não tinham fé lá fora vão querendo andar junto, porque vê a diferença na vida de cada um de vocês. Povo crente é diferente. Povo crente não mistura com o mundo. Lembra disso. Anda junto pregando o evangelho. Prega o evangelho. Você é diferente. Prega o evangelho. Vocês são diferentes. E quando vocês ganham uma alma que seja, uma alma, vocês não sabem o valor que essa alma tem. Porque o Filho de Deus morreu na cruz por causa dela. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 27. Gênesis 27. Gênesis 27. Tendo Isaac envelhecido, Isaac, filho de Abraão, aqui ele já estava com velho, mas ele tinha intimidade com Deus. Ele não fez as coisas, não deixou só na teoria, teve na prática. Porque quando ele deitou naquele lugar para que seu pai Abraão fizesse o sacrifício, ele sabia quem era Deus também, porque Abraão falava para ele, pregava o evangelho, e ele também colocava em prática. E quando você coloca em prática as coisas de Deus, você vê a mudança, e você aprende a ter intimidade com o Senhor através da prática. Praticar. Eu não posso fazer determinadas coisas, eu não posso mais beber, eu não posso mais usar droga. Eu usei droga um dia, mas hoje eu não uso, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele me mudou, e eu sei a diferença da minha vida hoje para aquela vida que eu tinha antes, quando eu era desacreditado pelas pessoas. Hoje existe o brilho do Senhor Jesus, e essa mudança as pessoas podem ver, essa mudança podem ver através de cada um de vocês também. Não importa aquilo que vocês passaram, não importa a tristeza, as decepções, é uma nova vida que começa agora andando com o Senhor Jesus, e agora é Ele que guia, é Ele que transforma, é Ele que muda, através da palavra, é prática. Aqui 2 irmãos nascem juntos, 2 irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Um dia a primogenitura era de Esaú. E um dia, talvez numa brincadeira, ou talvez ele não querendo, talvez ele não acreditando, ele não olhando para frente, porque quando você anda com Deus, você olha na frente, você não olha mais para trás. O que ficou para trás, agora é para frente. São novas caminhadas, novas conquistas no meio do povo de Deus. E o povo vê a diferença, porque quando vê você crescendo, e você está crescendo por causa que você está colocando em prática as coisas que o Senhor ensina. A partir daquele momento, Jacó fica com a primogenitura de Esaú, que trocou em troco de lentilhas, de uma sopa, porque não sabia o verdadeiro valor que tinha. E Jacó queria para ele. Fez de maneira errada? Fez, mas fez. Passou a perna no seu irmão, enganou seu pai com a ajuda da sua mãe, fez tudo de errado, mas ele queria de todas as forças aquilo que Deus tinha para o seu irmão, e o seu irmão não quis, lutou,
de maneira errada, porque quando nós estamos no mundo, nós não sabemos lutar de verdade. Quando nós começamos uma caminhada com Deus, nós não sabemos usar as armas que Deus tem para nós não sabemos usar essa palavra, porque nós não praticamos. Quando você pratica, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. Se alguém começa a falar besteira perto de você, sai de perto, que você é o povo crente, ou então prega, sapega a palavra nessa pessoa para você ver, sapega a palavra nela, para mudança. E Deus olha e fala: meu servo está aprendendo, a minha serva está crescendo. É assim que faz o povo de Deus crescer na palavra. Jacó não sabia direito, mas ele começa a enfrentar todas essas dificuldades, querendo, e Deus olha e vê o esforço e fala: eu vou mostrar para ele. E ele foge, porque ele enganou seu pai. Quando Esaú vai tentar pegar a primogenitura, já estava com ele. Foi mais esperto, foi mais inteligente. No mundo, né? No mundo é assim, todo mundo passando a perna em todo mundo, ninguém não está nem aí com ninguém. É assim que é o mundo, é assim que são as coisas do mundo. Jacó também fazia parte desse mundo. Mas aí, quando ele começa a andar com Deus, Deus começa a trabalhar na vida dele. A mesma coisa que acontece conosco. Um dia ele para, depois que ele foge uma noite, e ele olha para o céu e tem uma visão das estrelas, dos anjos subindo. Deus começou a mostrar para ele: eu vou operar na sua vida, mas aquilo que você enganou lá atrás, você vai pagar também, porque é assim. Deus é justiça. Lembra que Deus é justiça. Deus é a própria justiça. E ele passa por todas aquelas dificuldades, por todas aquelas batalhas. Vai no seu tio Labão, seu tio promete uma filha para ele, que era Raquel, depois dá outra filha. E aí ele vai aprendendo, levando, caindo e levantando, caindo. A mesma coisa que acontece na vida da gente quando a gente ainda não tem o entendimento, porque às vezes as pessoas vêm na igreja a primeira vez e quer receber alguma coisa, e não é assim que funciona. E Deus pode dar também, mas não é assim que funciona. É um povo caminhando e Deus vai fazendo milagre. Começa um milagre aqui, começa outro ali, e começa a acontecer de verdade na vida de cada um de nós. E naquele momento Jacó aprende. Ele aprende tanto, gente, tanto, que Deus vai operando. Primeiro ele trabalhou 7 anos para ficar com Raquel, mas recebeu Lia. E aí o sogro dele falou assim: não, isso aí tá, porque vem a mais velha, então eu vou te dar a Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. 14 anos ele trabalhou pela bênção. 14 anos. O que isso mostra para nós? Que a nossa caminhada está só começando. Você olha para frente, imagine que for 50 anos que estiver lá na frente. Você vai desanimar? Não, porque o melhor de Deus está na caminhada. Está na caminhada. Aquela vontade de você conquistar algo, quando você está trabalhando, você está lutando, você está quase chegando para pegar, para conquistar. Não é esse o momento mais importante da gente? Na hora que você pega, depois de um tempo, parece que perdeu a graça, já conquistou. Então andar com Deus, uma das coisas mais maravilhosas é a caminhada. Não importa se é deserto, não importa. Jacó aprende tanto com Deus, que a palavra de Deus que fala que quando ele veio embora e ele foi pobre, ele não tinha nada. Quando ele voltou cheio de gado, voltou com filhos, voltou com esposas. E a palavra de Deus fala que teve que ter um encontro com seu irmão para fazer as pazes com o irmão dele, Esaú. Naquele momento ele tem uma visão e começa a lutar com o anjo. E luta com aquele anjo a noite inteira. E o anjo fala: me deixa embora. E ele fala: eu só deixo você embora se você me abençoar. Está vendo o que é ter fé? Nós temos que ter essa prática, praticar. Eu só deixo de vir ouvir a palavra do Senhor quando o Senhor nos abençoar, continuar nos abençoando, continuar nos dando entendimento dessa palavra, nos mostrando, nos moldando. E as pessoas vão olhar para vocês e vão falar: vocês estão diferentes. Está diferente por causa das novas atitudes, da nova maneira de viver. Porque se você continuar vivendo da mesma maneira que você vivia antes, como que Deus vai operar na sua vida? Como que Ele vai operar na sua vida se vocês não deixam? Tem que deixar Deus através da prática da palavra do Senhor. Em 1 Samuel 17:31, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17:31, 17:31.
17:31. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi e Saul, duas pessoas que tinham sido escolhidas por Deus, tiveram as mesmas oportunidades. Nós também temos essa mesma oportunidade aqui hoje. Mesma oportunidade de andar com Deus, mesma oportunidade de ter intimidade com Deus. O problema é que Davi praticava e Saul não praticava. Saul teve a mesma oportunidade quando o povo falou: nós não queremos mais Deus como nosso rei, nosso guia, nós queremos um Deus como todas as outras nações. Falaram para Samuel, Deus falou: deixa eles fazer o que eles querem, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Se vocês, com a força de vontade e fé no coração, quiserem andar nessa caminhada, vocês vão ver Deus mudando as suas vidas. Muda, e tem mudado e vai mudar mais ainda, mas tem que ter vontade, força de vontade. Saul andou com Deus. Olha só o que acontece. Samuel vai lá, unge Saul, ele se torna rei. Ele não fez a mesma coisa com Davi, foi lá e ungiu Davi também. Então qual a diferença dos dois? A diferença está aqui: um Golias lá fora gigante, e o rei Saul com medo, e um Davizinho pequeno que ninguém dava nada por ele, falou: eu enfrento, porque eu não vou enfrentar sozinho, eu vou enfrentar com Deus. Porque você não quis andar com Deus, por isso que Ele não vai te fortalecer, te dar coragem para você enfrentar. Então a escolha é de cada um de vocês. Se vocês colocarem Deus no coração e falar: Senhor, me guia, eu quero andar com o Senhor, a partir de hoje, andar colocando em prática a tua palavra, Ele vai mudar a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza, e já tem mudado aqui nesse lugar. E chega o Davizinho desacreditado, e Saul ainda queria emprestar a armadura dele para Davi. Imagine, ele não tinha coragem de enfrentar o gigante, mas queria emprestar a armadura dele para Davi. Davi falou: não precisa não, que eu vou enfrentar do jeito que Deus falou para mim enfrentar. É com 5 pedras. Ele está com espada, ele está com um arco, ele está com capacete, e você vai enfrentar com 5 pedras. Porque eu vou atirar essas pedras, mas Deus que vai dar a velocidade. É Deus é que vai guiar a pedra até o meu inimigo e vai derrubá-lo. E a fé dele foi tão grande que o que aconteceu? Golias caiu. Não importa o tamanho do problema que você tiver, se você pratica a palavra, o Senhor derruba todas as suas dificuldades. O Senhor guia o seu caminho, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, abençoa cada um de vocês, abre portas de trabalho, abre portas de tudo que vocês imaginar, mas vocês precisam de ter fé no coração, e Ele continuará fazendo. Então você vê 2 pessoas aqui que receberam a mesma capacidade de andar com Deus, só que Saul não quis, e chegou no momento que Deus falou: pode ungir Davi, porque esse aqui é muito grandioso, muito soberbo. E Davi, como está nas malhadas, acreditou naquilo que o Senhor fez na vida dele, e ele se tornou rei das 12 tribos de Judá. Ele se tornou rei da noite para o dia? Não. Teve uma longa caminhada, teve perseguições, mas acima de tudo isso, teve Deus na vida dele. A palavra de Deus fala lá em João 3, nós já estamos terminando, João 3:1, João 3, lá no Novo Testamento, João 3:1-6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele.
Em resposta, Jesus declarou: diga a verdade a ninguém, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está vendo? Se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Você pode estar no meio do povo de Deus, que você não consegue ver, porque você não deixa. Não deixa Deus praticar, não pratica a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nicodemos tinha ouvido aquilo que Jesus estava fazendo, e o povo que Nicodemos fazia parte era o povo que queria matar Jesus, está fazendo os milagres. Então, quando ele estava ouvindo, ele estava fazendo o quê? Estava tendo teoria daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Teoria. Mas um dia ele resolve colocar na prática. Por quê? Tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele, tinha dado para os judeus também, fazia parte, era o mesmo povo do Sinédrio. Por que Nicodemos resolveu fazer a diferença? Porque ele quis ir ouvir a palavra do Senhor. Ele saiu escondido do medo do seu próprio povo, mas mesmo assim, escondido, com medo, ele se aproximou de Jesus Cristo. Ele usou na prática para se aproximar de Jesus. E quando se aproxima, Jesus fala o que para ele? Tem que morrer para o mundo, tem que nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne. O que é carne? É carne. Aquilo que a gente vivia antes, na esbórnia, mentindo, manipulando, fazendo tudo que é errado. E o ser humano faz, porque aprendeu desde o jardim do Éden. Agora você tem que mudar tudo isso, tem que ser trabalhado no seu coração. E se vocês não colocarem em prática, nunca vai mudar. E se você não mudar, como é que Deus vai te dar o que tem de melhor aqui nessa terra? Por isso que Deus colocou aquele povo, depois que tira do Egito, coloca no deserto. Mas como que um povo já está 400 e tantos anos ali na escravidão, o Senhor coloca no deserto? Pois precisou de 430, 410 anos para aquele povo andar no deserto. É na dificuldade que a gente aprende a valorizar aquilo que Deus tem para vocês. Porque senão o seu coração nunca vai abrir e você nunca vai querer andar com Deus. Vai andar a metade, vai fazer a metade. Deus quer um todo, Ele quer você todo dentro da palavra. Ele quer vocês todos caminhando de verdade nessa palavra do Senhor. E aí Ele faz mudança, Ele faz milagres, e as pessoas veem o milagre, porque só vê milagre quem anda com Deus. Com Deus. No meio de todo esse povo, era para estar Nicodemos lá junto com eles, com medo. Não, ele saiu, foi escondido, mas foi. Quando ele ouviu a palavra do Senhor Jesus, mudou o coração dele. Porque quando Jesus Cristo é crucificado, quando Jesus Cristo morre lá naquela cruz, por causa de cada um de vocês e por causa de mim, de cada um de nós, quem que estava lá aos pés da cruz? Nicodemos. Porque agora ele não estava com medo mais daquele povo. Porque agora ele sabia de verdade o valor que a palavra tem. Porque ele usou isso na prática, praticando o evangelho do Senhor. E para terminar, em Josué, a palavra de Deus fala assim, Josué, depois de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Josué, olha que bonito Josué. Tudo em Deus é maravilhoso. Só basta que nós procuremos Josué, depois de Deuteronômio. Josué 1. Olha que bonito. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou a dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde pisar os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só, Deus falando com Josué. Josué é aquele menino pequeno, aquele que quando Moisés sobe no monte para pregar as tábuas do primeiro mandamento, começa a aparecer o nome de Josué, seguindo ele, seguindo a palavra, aprendendo, praticando. Quando desce e vê todo aquele povo fazendo aquele alvoroço, Moisés quebra as tábuas, ele estava lá perto, ouvindo e vendo os milagres. Quando cai o maná do céu, Josué também estava lá, porque fazia parte daquele povo que Deus estava protegendo, talvez não entendendo direito,
A mesma coisa que acontece quando você começa uma caminhada espiritual, porque tem que abrir a visão espiritual, senão você nunca vai entender. E para isso acontecer, você precisa fazer o que Josué estava fazendo, praticando. Depois o povo tenta entrar na terra prometida que o Senhor tinha falado para eles. Pode entrar aí para vocês verem. E eles entram, vê que tudo aquilo que Deus tinha falado era verdadeiro, porque tudo que Deus fala na palavra é verdade. É só acreditar e continuar caminhando. Agora você é guiado pelo poder da palavra, e Ele vai guiando você, abrindo portas que ninguém fecha e fechando portas que ninguém abre. Josué e Caleb acreditam, o povo não, o povo fica com medo. O povo que está lá dentro daquela terra é gigante. Esqueceram que o Deus que eles serviam tinha tirado ele do maior país, mais poderoso daquele momento, que era o Egito, jogando as 12 pragas. Porque ainda não tinha fé no coração. Porque para ter fé você precisa de caminhar no deserto. Algumas pessoas vão aprender mais rápido, as outras vão demorar um pouco mais. Mas se você olhar para aquelas que têm fé e continuar andando, fazer igual Josué olhando para Moisés, Josué estava olhando para Moisés, porque estava sendo usado poderosamente por Deus. Olha o que acontece na vida dele, a bênção dele. Quando Moisés perece, depois de 40 anos andando no deserto, falece com 120 anos no vigor, Josué estava pronto para assumir. Porque Josué, assim como todos esses grandes homens, como Davi, como todos eles, praticou a palavra de Deus. E entrou naquela terra prometida e venceu batalhas. Porque quem anda com Deus é sempre vencedor. Porque se você pegar a Bíblia do começo até o fim, você não vai ver Deus perder nenhuma batalha. Nem quando Jesus estava crucificado, quando todo mundo achou, quando o diabo achou que tinha vencido, depois de 3 dias Jesus ressuscita num corpo glorioso e fala para cada um de nós: se vocês acreditarem também, vão estar ao meu lado. Esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos nos colocar de pé nesta noite. Vamos estar orando. Os irmãos que quiserem colocar pedidos de orações aqui no ano de 2023, depois nos procura no final do culto e a gente vai estar colocando. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia e Igor. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós apresentamos esses pedidos de orações diante do Teu altar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e onipresente, que o Senhor vem alcançar essas vidas nesta noite, trazendo a libertação, a transformação, trazendo cura, trazendo paz e refrigério para a vida de cada um deles nesta noite. E que o Senhor venha fazer a boa obra na vida deles, ó Pai, nós te pedimos. Também te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor venha abrir as janelas e as comportas do céu a favor de cada um deles nesta noite. Papai querido, e apresentamos também, ó Pai, a semana que se inicia. Que o Senhor, ó Pai, venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra toda ferramenta preparada contra as nossas vidas. E apresentamos diante de Ti, ó Pai, todos os nossos compromissos que temos que honrar essa semana. Que o Senhor venha adiante, suprindo todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de vida. Te agradecemos pelo fôlego de vida de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra nesta noite.
Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém.